E Sport Brasil apresenta... Sim, senhoras e senhores, está começando mais um eSport Brasil desta semana. Meu nome é Fernando Turri e hoje a gente tem 3 convidados especiais. Olá, eu sou o Guilherme Ono, também conhecido como Demo, e como diria James Raynor, hora de ser homem. Eu sou o Thiago Sanz, mais conhecido como Tongar, e eu não fui para Las Vegas. Meu nome é Eliel Nativo e hoje o Fernando vai imitar o Murloc. Eu sou o Arthur Badu e se fosse pra Disney eles tinham liberado. Quase lugar errado. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Guilherme Ono, Demo. É isso aí, vamos falar um pouquinho então sobre tudo que aconteceu nos últimos dias aí no cenário de Heroes of the Storm. Pra quem não me conhece, eu sou o narrador de Heroes of the Storm também. Comecei minha carreira narrando StarCraft 2 e hoje eu tô aí no MOBA da Blizzard. E Thiago Sanz Tongar aqui conosco. Eu sou o diretor da Brave Esports, né, que é a equipe que ganhou a Copa América de Heroes of the Storm agora e classificou para Las Vegas, pro Torneio das Américas, mas teve o visto negado pelos Estados Unidos. Exato. O terceiro convidado que eu falei é esse aqui, Arthur Badu. Não é verdade. Apesar de parecer um integrante da nossa equipe, ele mais viaja, passa por Caribe. Foi pra Las Vegas também, mas não contou pra gente. Hoje tá conosco. É preconceito, porque eu tava com problemas pessoais e faltei alguns dias e ó... Alguns é bullying, dias? cara. Queria pedir desculpa aqui aos ouvintes. Coincidiu várias semanas, deu... de Tá problemas... Eu sofro. Já sofri minha vida inteira. Os caras, ó, malha no gordinho, velho. Bom, você pode estar nos ouvindo ao vivo. Esse programa acontece todas as terças-feiras, às 6 horas da noite. O link fica aqui na descrição. E também, depois, esse vídeo ele vai pro YouTube, nosso canal do YouTube Esporte Brasil. Se você quiser ficar ligado em todas essas mensagens e vídeos, curta a nossa página no Facebook também, Esporte Brasil. E agora vamos começar a falar sobre o que realmente importa, né, Heroes. E o que aconteceu recentemente, pegou todo mundo de surpresa, realmente fiquei meio triste, abalado. Que foi ali o visto dos jogadores, né, da Brave foram negados para participar do campeonato em Las Vegas. Como é que foi essa história? Como é que aconteceu isso exatamente? Olha, o Fernando tá perdido. Não! Antes de você chamar os caras aí, fala pra eles mandarem pergunta pra eles, pô. Verdade. Manda pergunta pra eles, os caras estão aí. Eu postei aqui o link nos comentários aqui da página, quem quiser comentar, eu tô lendo aqui as perguntas. Fiquem Boa. à vontade, pessoal. Fechado, então. Então, jogadores, a gente fez o possível e o impossível também. Conseguimos tirar a documentação deles em 9 dias úteis, isso foi bem expressivo. E não, no fim das contas, tipo, às vezes é um fator sorte, às vezes é uma casualidade do fator da economia do Brasil. Enfim, o visto foi negado pelo consulado lá. A gente não conseguiu argumentar e, enfim, não teve muito o que ser feito. A gente tinha em mãos tudo o que precisava, a carta convite da Blizzard, o cronograma de atividades no evento, contratos, né, inclusive de imagem com a Blizzard, e as passagens de ida e volta, hospedagem, enfim. O cara, se ele quisesse se informar, ele ligava pra Blizzard, tinha um telefone lá no Brasil, lá fora também. E não rolou isso, né? Tipo, simplesmente ele negou, olhou pra cara do pessoal e falou, não, vocês não vão. Qual que foi a justificativa legal ali? A justificativa foi que eles não tinham vínculos suficientes com o Brasil, né? O que isso significa? Significa que, né, assim, eu vou contar uma historinha pra basear isso. Isso é público porque já rolou em outras entrevistas, então eu posso falar. O Vieira, por exemplo, que é o suporte do time, ele passou em 3 faculdades federais. E de engenharia, inclusive, que é concorrido, né? E ele falou, não vou me matricular, eu vou tentar jogar. E a família dele tem um quebra-pau danado e no fim ele bancaram ele, todo mundo apoiou. E ele conseguiu, enfim, jogar e ser campeão da Copa América. O Judite, né, o Chirite, ele também ganhava 350 por semana, uma grana legal. Ele também é engenheiro formado já. E ele
simplesmente abandonou o emprego dele para tentar também. E no consulado, o cara deu justificativa de que esses jogadores não... Quem sabe, quando vocês são muito jovens, quem sabe quando vocês estiverem trabalhando e estiverem se formando, vocês consigam visto. Isso foi um baque muito grande pros caras. Tipo, imagino que pra quem tá, sei lá, 3 meses competindo contra 160 times, ganhou, é o maior time da América Latina, sacrificou faculdade, tretas de família por causa disso, que todo mundo tem no esporte eletrônico. Com certeza. E, enfim, tenta, larga emprego, faz um pé de meia pra poder largar o emprego, entendeu? E aí, tipo, tem que escutar de um cônsul um negócio desse, tipo, vocês não têm vínculos, né? Não tem vínculos porque eles não têm vínculos, eles ganharam porque eles não tinham vínculos. E eles foram punidos por isso. Então, tipo, é uma coisa meio... Paradoxal, quase. Paradoxal, né? E o suporte da PEN Jude ganhou o visto pra ficar no Brasil. Exato. Como Pro Sport Player. Isso são algumas coisas. Existem algumas coisas diferentes nesse ponto. As pessoas assim, me perguntam muito. No caso dele, ele consegue viver disso. Ele tem renda comprovada nisso, né? Acho que ele deve ter contrato com o time também. Ele tem contrato com a Riot, né? E Riot, ele ganha pela PEN também. Então, tipo, o que acontece? Ele consegue dizer, não, eu tenho uma atividade remunerada e eu ganho por isso. E o cenário do Heroes of the Storm, principalmente no Brasil, não consegue comportar esse tipo de investimento ainda. Isso né? é muito novo, Sim. né? E o jogo lançou em julho, né? Uhum. Então não dá pra se ter esse vínculo do jeito que existe no LoL ainda, né? E tem muito chão pra isso acontecer com relação à Blizzard. Mentalmente falando, a mentalidade deles tem que mudar. Não pode ser feito... algumas coisas têm que ser revistas, né? Tem que levar lá pra fora. É óbvio que tudo é experiência pra eles ainda. Eles precisam olhar o que os outros fazem e não precisam copiar. Mas eles precisam entender o porquê que funciona. Essa é a minha visão do mercado. Eu acho que é assim que eu faço também com relação a outras equipes. A gente vê o que funciona, vê o que deu certo. E você tem que meio que ser mutante. Você tem que olhar o que está acontecendo e se adaptar facilmente àquilo que acontece. Eu acho que a Blizzard ela precisa ver isso. Vocês acham que... né, a gente tem essa equipe de especialistas aqui, né? Por isso que a gente tem que chegar... Temos que chegar a uma conclusão. Vocês acham que esse formato que a Blizzard está levando pra fazer o Heroes crescer é o formato certo? Você acha que tem que ajeitar algumas coisas? É muito cedo ainda, a gente até estava conversando um pouco antes do programa sobre o Mundial que foi, né? Já teve Mundial com uma premiação grande. O que você acha disso? Pode falar, mano. Eu acho que a Blizzard ela ainda tá aprendendo a gerir esportes. Claro, o esportes praticamente nasceu com o StarCraft, o jogo dela desde 94 na Coreia, mas lá cresceu de uma forma orgânica, graças às LAN houses de lá e tudo mais. Então a Blizzard sempre foi meio inerte em relação a esportes, nunca se meteu e deixou e gostava que as coisas crescessem organicamente. Concordo, não existe propaganda melhor do que boca a boca, não existe. Mas hoje em dia temos uma Riot no mundo do esportes, que chegou, ela tem um único jogo, ela forçou a evolução do seu jogo e deu esse resultado. É o melhor approach? Não sei. Pra ela deu certo. Mas pra Blizzard, ela não tá na mesma situação, só que o que eu fico feliz em ver o cenário de Heroes é que eles estão mudando um pouco essa mentalidade de ser inerte. Não é à toa que um jogo que tem meses de vida, que é o Heroes, já tem um mundial desse. Tá indo meio que aos trancos e barrancos? Tá, justamente por isso, porque a Blizzard não tem essa experiência em gerir esportes. Mas eu gosto de ver essa mudança rápida de approach da empresa. Essa questão da notícia também da Brave é um baque não só pro time, é um baque pro cenário nacional. A Brave, ela era um time que ela tinha chances de mostrar o que a América Latina é capaz. Ela podia surpreender muito, porque ela tinha a chance de passar do primeiro grupo dela. Ela ia jogar com Cognitive, com Complexity e um time do Sudeste Asiático, se eu não me engano, Relics, eu acho. E eles tinham chance de ganhar de todos. E até surpreender
em jogos contra os dois times favoritos, Tempo Storm e Cloud9. E se você vê discussões lá fora, ninguém liga pra América Latina. Não. Ninguém acha que a América Latina é uma região a ser vista, a se importar. Todo mundo acha que, a briga vai ser Tempo Storm e Cloud9 e Complexity e Cognitive iam ser lá quem ia comer pela beirada. E a Brave podia chegar lá e mostrar realmente que eles estão enganados. E agora a gente não tem mais isso. Era um momento que o mundo poderia virar pra América Latina de, opa, peraí, temos uma nova região em que a gente precisa olhar também. Eu acho que nem a Blizzard tinha essa noção. Exato, como verdade. eu falei, a Blizzard ainda tá aprendendo a fazer isso. Lógico, a gente tem muito problema. Eu acho que, sinceramente, eu não me surpreendo com essa decisão do Consul. No ano passado, o Violet, que era um jogador tremendo de StarCraft 2, também teve seu visto negado pra jogar nos Estados Unidos, a WCS. Recentemente tivemos a Apax em Seattle, que foi o primeiro torneio LAN de Heroes of the Storm, que em todas as regiões iam se enfrentar, e os dois times chineses também tiveram o visto negado. Então, não é a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer. Tinha problema no Dota, né? No International 5. Acho que no League of Legends também já aconteceu. CLG agora tá com problema pro jungler que é filipino viajar. Pois Inclusive, é. o governo filipino tá querendo ajudar ele. Tá mas- querendo, Exato, então... É normal, é comum, é corriqueiro no Exato, esporte. mas então temos que levar em consideração também a situação da crise econômica no Brasil, da China também não surpreendeu porque a China também está sofrendo uma crise, e se você for pensar do lado dos Estados Unidos, sim... Estourou duas coisas, né? Exato. Também teve o lance dos refugiados. Exato, também. teve um sistema. Teve um azar talvez a pessoa que atendeu vocês que nem chegou a ver Também. o kit dos documentos. Apesar de que passagem de volta realmente não significa muita coisa. Não. Até porque o Brasil sofreu isso. Se eu não me engano, foi no Pan-Americano que um time de cubanos veio pra cá disputar e não voltou. E o Eles Brasil, tinham- querendo eu ou não, tinha certeza que eles tinham passagem de volta também, mas eles não querendo ou voltaram. Sempre teve esse estigma, esse É preconceito. cultural isso A Há aí. questão muito geopolítica, econômica... A época lá do dólar 1 pra 1, que brasileiro ia pros Estados Unidos pra fazer algazarra. Não, né? e tem muita gente que tá saindo realmente do país. Tá, não, isso não é um fato, isso, né? Porque, né? Não tá quando a fácil gente, pra ninguém, né? a gente contratou o serviço de visto, né? O despachante e tal. A gente teve um feedback deles antes de falar assim, olha, faz essa entrevista do melhor jeito possível. Uhum. Passaram um monte de recomendação pra gente, a gente estudou, a gente ensaiou isso. Por quê? Eles falaram assim, olha, não tá fácil. Estão negando visto pra caramba e olha, se olharem pra você e acharem que você vai fazer merda lá, nego não vai te deixar ir. E foi mais ou menos, a gente teve essa recomendação, tipo, olha, estão fechando. Acabou, a porta tá fechada. Estourou aquele problema na Síria também agora. Então tem esse lance da crise aqui no Brasil, tá bem forte. E querendo ou não, as pessoas não entendem o quanto isso pode impactar. Então, é muito claro. O nosso problema econômico, governamental, político do Brasil Também afetou o esporte diretamente. eletrônico diretamente. Será que 11 de setembro não teve alguma vez? A gente também mas foi- pensou foi um nisso. conversa. Mas, Vai, Ariel, vai. Vota na Dilma, Ariel. Vai. Mas, então, aí, bom, foi o que chegou aos meus ouvidos que também parece que a Blizzard podia fazer algo mais. E, de novo, eu volto Como a... foi esse approach da Blizzard no apoio ao time pra chegar lá no consulado, pra conseguir o visto, a aprovação e tudo mais? a Blizzard, ela... assim, ela pediu muita coisa pra gente, a gente sempre atendeu prontamente. Eles deram as cartas pra gente, tanto pra tirar o passaporte com uma velocidade maior e o visto com uma velocidade maior. Mas como vocês viram, tipo, nem todo cara lá no consulado tá afim de ler o que foi escrito, né, pela Blizzard. Tipo, o cara em questão não sabia nem o que era a Blizzard. E então, assim, hoje é fácil você virar e falar, não, dava pra ter feito alguma coisa, né? A gente fez o que a gente conseguia fazer com o que a gente tinha de informação. E no tempo também, E no né? tempo hábil de... Porque é importante falar, as pessoas ontem comentaram muitas coisas, a Brave errou, a administração, planejamento, blá, blá, blá. Então, nesse caso, o time ele não era Brave há, sei lá, 2 semanas atrás. A gente teve, tipo, literalmente 9 dias úteis pra fechar com tudo. Eles não tinham iniciado nem o processo de passaporte, ninguém tinha nada. E também a situação financeira da equipe não permite que ela tire 2, 3 vistos, tentar 2, 3, 4 vezes, entendeu? E o tempo hábil também não era muito bom, né? O campeonato acabou muito em cima, né? E eu acho que é muito fácil a Blizzard pedir pro jogador, olha, então, você tem que tirar passaporte, porque você vai viajar.
ok, o cara ele fala, se eu tiro o passaporte aqui, eu não pago minha internet em casa. Por que eu vou tirar isso se eu não tenho certeza se eu vou? Então, né? Porque é fácil falar, porque não tá é fácil falar, né? é fácil a Blizzard chegar e falar, não, mas é culpa do time, entendeu? E na real, assim, o calendário ele foi meio bagunçado mesmo, ele foi meio confuso mesmo. E, enfim, isso deu uma atrapalhada. A gente poderia ter tentado mais uma segunda vez e ter conseguido, né? Porque a gente poderia ter entrado em contato com a embaixada, tentado uma coisa diferente, movido um pouco nossos pauzinhos e tal. Daria pra tentar. E ter uma chance aumentada. Mas assim, a gente também não teve tempo para fazer isso. A gente já soube que tinha uma outra equipe encaminhada também. Eles foram um pouco inflexíveis com relação à data. A gente pediu para ir um pouquinho depois e não, eles fizeram questão que a gente estivesse lá no dia 15, né, que a gente fosse embarcar no dia 15. Era para sair no dia 14, né? Eles aumentaram o dia 15, a gente pediu para ir no dia 17 e não rolou um pouco esse entendimento do que estava acontecendo com o Brasil, lá fora, lá na Blizzard dos Estados Unidos. Demorou um pouco para eles entenderem como funciona aqui. Então, tipo, poderia ter sido diferente? Poderia. É fácil falar, mas a sinceridade, falando com todas as letras, é que com o que a Blizzard deu, a carta convite, pá, em outros tempos, e talvez há 2 meses atrás, seria o suficiente pra gente ir. Né? Então, assim, a gente não tem a ideia, pelo que a gente lê na internet, ou escuta no telejornal, que de repente, tipo, vai estar na situação que tá, né? Que, pô, vão negar o visto pra galera ir lá, né? Você tem um dossiê de documentos e os caras negam. Exato, em outros tempos o kit era suficiente, sempre foi concedido. Aliás, eu li até algumas respostas de post do Facebook, fórum, que não só esporte que não é muito conhecido, mas teve gente que já perdeu emprego. Foi. Porque não foi cedido o visto. A empresa lá fora manda também a carta e também foi negado o visto. Então, teve todo um... Agora realmente não adianta muito chorar pelo leite derramado. O que mais a gente tem que se preocupar agora é que, principalmente, esse time da Brave não desanime e não pare. É difícil. Pensar num futuro... Então, é difícil. Para programar as coisas para uma próxima vez, a da organização. Exato, porque tivemos esse ano um Heroes of the Storm que de repente teve um mundial com essa premiação, ao todo mais de $1 milhão. E ano que vem o investimento não vai ser igual, muito menos menor, vai ser maior. Até pra América Latina. Existe uma comoção aí da galera tentar uma vaga direta pra gente na BlizzCon, mas isso é muito impossível, gente. A BlizzCon eu acho difícil. Não faz realmente pensar esse restante do ano e preparar pro ano que vem, porque agora não tem o que fazer. Bom, o problema é bem complexo, a gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, falando ainda mais sobre toda essa questão que envolve o Heroes of the Storm. Tem chão ainda. Estamos apresentando eSport Brasil.